Paz do Senhor, meus irmãos, Ministério WN na área, eu sou Wesley Nascimento e estamos com vocês para mais um vídeo. Hoje a nossa apresentação vai ser rápida, pois temos muito assunto para tratar. Hoje falaremos sobre as 5 heresias combatidas pelo apóstolo Paulo pela igreja primitiva no seu tempo. Recebe a nossa vinheta e fica conosco para mais um vídeo. Ministério WN, mais uma vez, com você. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. A primeira heresia combatida pelo apóstolo Paulo é o legalismo judaico, que eram judeus que tinham professado a fé cristã e consideravam-se em uma posição privilegiada diante de Deus pelo fato de terem sido circuncidados ao 8º dia conforme a lei. Logo, eles menosprezavam os cristãos gentios que não tinham essa marca em seu corpo. Logo, Paulo vai dizer: se eu obedeço à lei, eu sou justificado pela lei e não pela graça. E ele confirma dizendo que se eu sou circunciso na carne, mas eu não sigo a lei, é como se eu fosse diante de Deus incircunciso. Logo, a nova circuncisão da nova aliança, ela é provocada no nosso coração pelo meio do Espírito Santo. Paulo vai combater no capítulo 2 da carta aos Romanos, no capítulo 2, versículo 17 a 29, essa prática abominável, dizendo que a graça não é por obras da lei, que a lei mata e lança no inferno, mas a graça justifica e nos dá um lugar diante de Deus reservado para a eternidade. Logo após Paulo defender essa tese, defender a palavra do Senhor, defender a graça e a cruz de Cristo como pregoeiro do Evangelho, muitos o chamaram de antinomiano, que nada mais eram que pessoas que tinham se infiltrado no Evangelho, dizendo que a cruz já havia pagado todo o preço pelo nosso pecado mediante Jesus Cristo, então eu não precisava obedecer a palavra. E usavam disso como forma de libertinagem da fé cristã, usando a liberdade da fé cristã para cometer inúmeras práticas reprováveis diante de Deus. Em Judas, no versículo 4, ele vai combater esses homens que fizeram da cruz de Cristo liberdade, para praticar libertinagem e corromper a fé cristã de muitos que estavam vendo ao seu redor, vendo suas práticas, tendo como escândalo a fé de Cristo na cruz e o Evangelho. A segunda heresia combatida nos tempos de Paulo está relacionada com a seita dos saduceus. Jesus também os enfrentou, e para quem conhece um pouquinho de Bíblia ou de história, sabe que os saduceus não professavam, não acreditavam, não criam na ressurreição dos mortos. E Paulo vai reiterar isso combatendo no capítulo 15 e o versículo 12 da primeira carta escrita aos Coríntios. Abra sua Bíblia comigo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12, diz assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Paulo fala que se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé é vã, a nossa pregação é vã e nós morreríamos em nossos pecados. Ele reitera isso no versículo 13, no versículo 14 e no versículo 17 do mesmo capítulo e do mesmo livro escrito, da mesma carta. E no versículo de número 22, ele vai reiterar afirmando que Cristo ressuscitou e que também aqueles que com ele morreram também assim ressuscitarão, pois não são justificados pelas obras, senão morreriam em seus pecados sem justificação nenhuma. Mas a cruz de Cristo e a graça nos reme, nos salva, nos liberta, nos transforma e nos ressuscita para o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, para escaparmos do inferno. A terceira heresia combatida pelo apóstolo Paulo fala da proibição do casamento e da abstinência de alimentos. Paulo enfrenta isso e aconselha o seu filho na fé e co-pastor Timóteo a combatê-los em seu tempo essa prática. Na carta em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 ao 3. Abra sua Bíblia comigo e leremos juntos. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Conseguiu puxar pela sua memória alguma doutrina de hoje, dos tempos em que nós vivemos, alguma seita que proíbe o casamento e que diz que se comermos alguns alimentos em específico vamos para o inferno? Não precisa falar. A posição do nosso canal não é expor ninguém, nem ridicularizar, apenas defender a fé cristã sadia naquilo que está escrito. Se não está escrito, como diz Paulo, é filosofias humanas, são vãs doutrinas, preceitos
feito por homens, servindo de tropeço à fé cristã e impedindo alguns de morar no céu por conta da sua consciência, pois alguns não têm maturidade espiritual e acabam aderindo tais doutrinas, fazendo de tropeço sua morada no céu por conta de coisas que não estão escritas, doutrinas vãs, filosofias humanas que levam o homem ao inferno. A quarta heresia combatida pelo apóstolo Paulo faz questão ou correlação ao dia do Senhor, muito visto nos nossos dias. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo à igreja de Tessalônica. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, que diz assim: que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Alguns estavam espalhando no tempo de Paulo na igreja de Tessalônica, e alguns estavam crendo e acreditando que o dia do Senhor já estava entre eles, por meio de revelações, por meio de profecias, e o povo estava se deixando corromper. Lembra que alguns dias atrás falaram que em 3 dias ia vir uma escuridão? Alguns apontavam que Jesus ia vir numa época tal, numa idade tal, em um tempo tal. Lembra disso? Nós vivemos essas heresias até os dias de hoje. Então não se deixem abalar, quer por profecia, quer por revelação, quer por carta, seja de quem for. Aí Paulo elucida que antes que venha o grande dia do Senhor, ele fala da apostasia e também fala que o falso Cristo, o anticristo, seria levantado antes que o grande dia do Senhor viesse. A quinta heresia combatida pelo apóstolo Paulo em seus tempos foram as filosofias vãs e o culto aos anjos. Abra comigo em Colossenses capítulo 2, versículo 8, que diz assim, tenham cuidado para que ninguém vos escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. A nossa fé é baseada em Cristo, e não em doutrinas por homens criadas e nem em filosofias. Como nos tempos de hoje, já nos tempos de Paulo, muitos se apropriavam de filosofias vãs para usar como tropeço a fé cristã e escravizavam a muitos. O Evangelho nos torna livre em Cristo Jesus, e esses homens lançavam heresias, escravizando a igreja de Cristo. Então tudo aquilo que não tem como base Cristo na nossa fé, e sim preceitos humanos e filosofias que são usadas até nos nossos dias em púlpitos, deve ser desprezada, pois o Evangelho e a nossa salvação e simplesmente a nossa fé saudável deve estar pautada em Cristo Jesus e na sua palavra inerrante. Colossenses 2:18, Paulo vai falar acerca do culto aos anjos. Ele diz assim, não permitam ninguém que tenha prazer numa falsa humildade na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Nós vivemos nos dias em que nós estamos hoje habitando, comungando, congregando, estando em união com a igreja de Cristo. Nós vemos pregadores, homens e mulheres que chamam anjo para isso, anjo para aquilo. Fala assim, anjo, a igreja vibra, a igreja pula. E quando o centro da mensagem é Cristo, nós olhamos para Moisés. Quando Deus falou que o anjo do Senhor ia à sua frente, ele disse, não, se o Senhor não for comigo, eu nem subirei daqui. Nós vemos também Apocalipse 19, e o versículo 9 e 10, quando João vai querer se inclinar, estando arrebatado diante da visão do anjo, vai querer se dobrar perante ele, e o próprio anjo vai dizer, eu sou servo como você, levante-se, adore somente a Deus. Então essas foram as heresias combatidas no tempo de Paulo. Que Deus abençoe você, receba meu abraço, Ministério WN fica por aqui, receba meu abraço em nome de Jesus.